Bom, agora a gente vai falar sobre herança, que é uma das coisas que é tipo um dos principais pontos do Java e é até onde dá mais confusão, mas é bem tranquilo, vocês vão ver. Eu só preparei alguma coisinha aqui no Paint antes para mostrar. Então, o ambiente que a gente vai ser esse daqui. A gente vai ter o nosso main Java, aquele que vai executar todo o nosso código. A gente vai ter a nossa classe calculadora. E a gente vai ter também a nossa classe úteis de matemática, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter os métodos todos aqui dentro dessa classe. Então, soma, divisão, multiplicação, vão estar todos dentro dessa classe. E a classe calculadora, ela vai somente utilizar os métodos que estão aqui dentro dessa classe, né? A gente vai ver como que a gente consegue fazer isso. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Vamos para o código. Aqui eu estou na main. Beleza. Aqui é onde a gente tem a nossa classe calculadora. Normalmente o que a gente faria é escrever aqui o código, tá? De soma. E aí a gente teria N1, N2. E aí a gente teria aqui return soma, private soma igual a N1 mais N2. Ou private soma double. Hum, não sei porque que eu coloquei aquele private ali, tô ficando doido já. Enfim, o que normalmente a gente teria é isso daqui. Na classe calculadora, a gente faria o método de soma, viria aqui no nosso main e vamos instanciar calculadora igual a new calculadora. Beleza. E aí eu faria a calculadora ponto soma. Então aí eu teria, sei lá, 1 mais 2,5. Deixa eu printar isso daqui. Ah, show de bola. Soma. Então, eu teria isso daqui. Na minha classe calculadora, eu teria um método soma, e aí depois de instanciar, eu pegaria esse método soma, passava os valores, e aí ia fazer a soma para mim. Vamos ver se é isso mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá, como é que a gente pode melhorar isso daqui? A gente pode criar uma classe que vai auxiliar a gente, que é essa mathUtils, tá? Deixa eu tirar esse abstrato. Por enquanto a gente não vai usar isso daqui, nesse final. Mas vamos lá. Como que eu faço para eu não precisar implementar nenhum método aqui, eu só precisar chamar os métodos da minha classe mathUtils? Para isso, eu vou primeiramente implementar o método aqui na nossa classe utilitária de matemática. E aqui na minha classe calculadora, eu vou usar o extends passando a classe que tem os métodos, né? Olha só que legal. E aí aqui eu poderia fazer aqui a subtração, né? Aqui eu poderia fazer também a divisão e, opa, e também a multiplicação. Show. Deixa eu só colocar o i aqui. Beleza. Então aqui na minha classe MathUtils eu tenho todos esses métodos. E o que isso significa? Se a minha classe calculadora ela está estendendo a essa classe aqui de matemática, eu vou ter acesso a todos esses métodos. Olha só que legal. Então na minha classe calculadora eu não preciso implementar nada. E como vocês podem ver, aqui não deu problema nenhum. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui uma subtração, eu consigo. Olha só. Tanto para as quatro operações, né? Subtração, multiplicação, divisão.
Consigo fazer isso para as quatro operações. Então, como vocês podem ver, aqui tem o resultado das quatro operações. Na minha classe calculadora eu não implementei nada, né? Então, beleza. Dessa maneira, a gente consegue deixar um código mais limpo, mais semântico e realmente para deixar na calculadora somente os métodos que é da calculadora. Por exemplo, a gente teria um método, vamos lá, se fosse um código realmente de uma calculadora, a gente teria um método void iniciar, que esse método ficaria responsável por iniciar a calculadora, então carregar tudo que é de arquivo e tal. Mas as questões de funções matemáticas estariam tudo na nossa classe auxiliadora, né, de nossa classe utilitária. E a gente vai ter os modificadores de classe, que vai ser o abstract e o final. E qual que seria a diferença deles, né? Se eu colocar, por exemplo, deixa eu voltar aqui nesse nosso Paint. Vocês viram que essa classe, ela estende a essa classe aqui. Logo, ela tem acesso a métodos, variáveis, enfim. Então, essa classe ela tem acesso a tudo que é, a tudo dessa classe aqui, de mathUtils. E, bom, só que essa minha classe, ela ainda pode ser estendida por outra classe. Só que eu não quero isso. A minha calculadora, ela é o ponto final, né? Eu não, eu não vou estender a minha calculadora a outra classe. Pelo menos eu não vejo por quê. Então, o que que eu faço? Eu declaro essa minha classe como final. O que quer dizer? O que eu quero falar para o Java? Quero falar para o Java o seguinte: ó, essa minha classe, ela não pode ser estendida, ela é tipo um ponto final na herança. Então, aqui nessa classe, eu não posso estender ela a, por exemplo, a, sei lá, nem vejo outro teste 2.java. Nem vejo outra coisa para estender. Mas, por exemplo, eu não posso estender essa minha classe a, em teste2.java. Por quê? Porque essa classe ela é final, entendeu? Então, se eu vier aqui, deixa eu colocar aqui mesmo, extend calculadora, por exemplo. Vocês vão ver que eu consigo estender. Mas se eu colocar final, ele vai dar erro aqui. Porque aquela aquela anotaçãozinha final fala que essa classe aqui é o ponto final, né? E nenhuma outra classe pode estender a ela. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Então, beleza. Essa minha classe ela é o ponto final na calculadora. Deixa eu colocar o método iniciar, né? Public void iniciar. Deixa eu coloquei colchete, salt, iniciando calculadora, salt, calculadora iniciada. Beleza. Ah, e aí a gente tem a notação abstrata. Por quê? Para que serve essa notação abstrata? Essa notação abstrata, ela seria como se a gente tivesse, vocês vão encontrar muito na internet, como se a gente estivesse fazendo uma espécie de contrato. O que que seria essa questão do contrato? É que toda classe que estendesse a essa, ela implementaria os métodos abstratos que estão aqui dentro dessa classe. O que que é um método abstrato? Então vamos lá. Um método abstrato, ele seria. Deixa eu tirar todos esses daqui, só comentar. O método abstrato, ele seria basicamente o quê? Seria somente uma anotação. Do, doble, N1, doble,
2. Sim, double. Então vamos lá. Eu tenho esse método abstrato aqui. O que que isso significa? Significa que toda classe que estender a essa tem que implementar o método soma. Você já viu que aqui em calculadora já deu erro. Por quê? Se eu colocar aqui um alt, como é que é? Ah, contra o espaço. Isso. Se eu colocar aqui um contra o espaço, ele vai me mostrar as recomendações do que eu tenho que fazer. E já a primeira recomendação que aparece é implementar o método soma. Então eu venho aqui, dou enter, e aqui sim, em calculador, eu vou ter que implementar o meu método, né? A primeira anotação que a gente está vendo aqui é essa de override. Essa anotação de override, ela significa que eu estou sobrescrevendo o método, no caso, esse daqui. Então, eu vou estar sobrescrevendo o método da classe que eu estou estendendo. Então, tudo que eu escrever aqui vai ser realmente o meu método de soma da minha classe calculadora. A gente não usa isso, a gente não usaria nesse caso, né? A gente não usaria nesse caso, a gente usaria em outro caso, caso a gente estivesse fazendo algum jogo ou alguma coisa assim. E eu vou até montar esse outro caso que a gente utilizaria o método abstrato. Então, deixa eu só voltar aqui para o que é o correto, né? Para essa questão da calculadora, a gente utilizaria dessa forma, que é o código mais limpo possível, entende? E aqui a gente chamaria calculadora ponto iniciar. Então a gente inicializaria a calculadora e aí sim a gente chamaria os métodos. Iniciando a calculadora iniciada, aí ele printou todos os métodos. Show de bola. Eu acho que eu vou fazer um exemplo assim aqui de como que ficaria a classe com os métodos abstratos. Você vai ver que tem um nível de abstração, né? Claro, vai ter um nível de abstração diferente. Só pausar aqui. Bom, eu acabei de ver que eu interrompi a gravação, mas só para continuar aqui, eu fiz um exemplo de, de animais que fica bem mais claro para a gente entender. Então, a nossa classe abstrata ela seria animal, porque todo animal vai estender a essa classe animal, porque o cachorro é um animal, o gato também é um animal. Gato extends animal. Você concorda comigo que depois de gato, provavelmente eu não teria nenhuma classe que eu deveria estender? Então eu acho que gato e cachorro vão ser as minhas classes finais. Então eu coloco essa anotação também para elas. O que que seria a questão do contrato, para deixar claro? Então a gente teria, por exemplo, um método aqui abstrato que seria todo animal ele tem que comer. Exato. Então esse método ele seria void. E aqui eu teria provavelmente também um método todo animal come, todo animal caga, todo animal espirra, sei lá. Então, o que que eu quero mostrar é que todos esses métodos eles devem ser implementados aqui nas classes filhas, tá? Então, aqui eu vou ter um método é, que o animal, que o cachorro caga, que o cachorro come, que o cachorro espirra. E aqui é a mesma coisa em gato. O gato caga, o gato come, o gato espirra. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui de salto só para printar na tela. Então aqui eu estou no caso cachorro, cachorro cagou, cachorro comeu, cachorro espirrou. Vamos para gato agora. Gato cagou, gato comeu e o gato espirrou.
Então você percebe que se eu deixar a minha classe como abstrata e eu deixar algum método abstrato, essa minha classe ela vai ter que implementar esse método, tá? No caso, as minhas classes que estendem a animal, elas vão ter que obrigatoriamente implementar esses métodos. Tá vendo aqui a anotaçãozinha override? O que significa que esses métodos eles estão sendo sobrescritos pelas classes filhas. No caso, essa é a minha classe pai. Todas as que vêm depois, cachorro, gato, hipopótamo, búfalo, todas vão ser as classes filhas. Então, se eu vier aqui na minha classe e eu instanciar, por exemplo, cachorro, cachorro igual eu, cachorro, opa, e eu instanciar gato, gato igual eu, gato, e eu fizer o seguinte, cachorro ponto caga, cachorro ponto come, e eu fizer gato ponto espirra, gato ponto caga. Se eu fizer isso daqui, olha só o que acontece. Ele vai mostrar para mim, cachorro cagou, cachorro comeu, gato espirrou e gato cagou. Por quê? Porque essa minha classe cachorro, ela está estendendo animal e está estendendo e está implementando o método caga. Aí você me pergunta, por que que eu usaria abstract, né, o método abstrato, se eu não poderia só simplesmente só estender a classe e aí eu nem precisaria implementar nenhum método aqui dentro, né? Nesse caso a gente utiliza o abstrato porque se fosse um gato, se fosse um jogo que tivesse bastante animais, a gente já teria uma classe animal que traria essas anotações para a gente não esquecer de implementar o método comer, cagar, espirrar. Então já facilitaria bastante no desenvolvimento e também para essa questão do próprio contrato mesmo, forçando que a gente tenha que implementar esses métodos. Eu acho que no mais era isso mesmo que tinha para falar sobre classes e acredito que com isso já dá para a gente seguir adiante em mais algumas coisas.